Estamos de volta com mais um episódio aí do quadro de conversas aqui do canal Universo. Vocês já sabem, deixa aquele like que ajuda demais este vídeo e este canal a ser impulsionado aqui na plataforma. Gente, hoje eu tô aqui com a professora Márcia Kuhn, professora de filosofia. Agradecer aqui o aceite pelo convite, viu, professora? A gente vai conversar muito sobre filosofia, sobre literatura, sobre arte em geral. Aqueles lembretes, dê aquela maratonada marota nessa playlist que vai aparecer no final do vídeo, que ajuda demais. Não custa nada lembrar, este canal não é monetizado, mas ele pretende ser. Agradecer as muitas inscrições, o canal já passou das 5.000 e as visualizações também, a gente já ultrapassou as 18.000 visualizações. Márcio, tem umas reflexões aqui para conversar um pouco contigo, e a galera que já tem mais tempo aqui no canal já sabe, esse quadro é para ouvir o universo das pessoas que aqui passam, né? Eu vou estar muito com a auditiva atenta e sensível, né, para as questões. Tem uma primeira reflexão, assim, porque eu vejo que tu produz muito na internet, no Instagram, tem canal no YouTube também. Eu vou deixar as redes todas aí de massa para vocês darem aquela curiada também e prestigiarem o trabalho da professora aqui. Enfim. E eu me chamou a atenção a tua descrição, né, no Instagram, a bio, que é a seguinte: tem lá, claro, Márcia Kuhn, professora, filosofia, educação. E aí tem umas frases. A primeira frase é assim: uma frase de efeito que faça você achar que eu sou. Aí a palavra a gente não pode dizer, viu, gente? Mas rima com roda, tem 4 letras. Eu sou incrível. Às vezes você faz na cama, às vezes não. Então, fica a sugestão aí. A segunda frase é: literaturices arrodiando a filosofia. Olha só, você já mostra um casamento aí. Mestre pela PUC São Paulo. Em uma coisa muito intelectual. Cara, eu achei da hora isso aí, eu achei muito massa. Achei bem humorado, achei leve e tal. E eu quero caminhar por aqui. Porque eu acho que é muito incomum, especialmente pessoas que têm alguma trajetória acadêmica, que têm uma vivência, que têm um contato muito profundo em filosofia, serem bem humoradas, serem sensíveis e ter esse desenvolvimento intelectual, inteligência. Então, eu queria que tu compartilhasse aqui com a gente aqui do canal Universo como é que tu pensa essas três questões, né? Humor, sensibilidade, inteligência, na tua prática educativa como professor de filosofia ou nas suas relações em geral. Eu acho que é o oposto, né? Eu acho que a academia, ela se dá um ar de seriedade, de um tom de uma certa soberba. Eu acho que a gente associou um pouco ser intelectual, ler muito livro, se entender como um sujeito de produção de conhecimento, de cultura, com seriedade. E, assim, não é à toa, né? Quando você lê Kant, você, né? Por exemplo, o Kant é um ótimo exemplo de como a gente entende o que deveria ser a intelectualidade, né? Aquela obsessão de acordar todo dia, fazer as mesmas coisas, sair para dar um passeio, depois voltar e fazer a sua função. E eu acho que essa seriedade, ela talvez dê um tom de que você está falando mais verdade do que se você estivesse brincando, né? O cômico, ele tem um quê de escrachado, de... Eu acho que o humor, ele conta muita verdade. Conta muita verdade e entra em algumas lacunas ali que a seriedade não entra. Então, pra mim, esse é o primeiro ponto do que é o humor, né? Sabe de onde vem o humor, né? Cômico vem de comos. E o pessoal saía na Grécia, bebo. Saía pela cidade rodando e xingando a geral, assim. Xingando mesmo, sabe? Troçando e falando da mãe. É o que a gente faz quando a gente fica bêbado, né? E aí, quando o pessoal... Essa trupe aí se chamava Comus. E aí veio a comédia, vem disso, né? Do Aristófanes pegar esse jeitinho do povo bêbado, louco, xingando todo mundo na rua e trazer pro teatro, né? Então, pelo que a gente entende, a tragédia vem um pouco antes, mas a comédia vem alguns anos depois, mas na ideia de trazer a troça, de trazer a agressividade que existia ali na vida, mas com a ideia de fazer rir aquilo que era grotesco, talvez, não sei.
Tem muita definição de comédia, né? Tem muita definição do que é o riso, o que é o humor. E ela vai mudando também, né? Mas eu acho que a comédia tem um quê de agressividade também, né? Tem um quê de sei lá, se lê Schopenhauer, é um negócio bem engraçado também, né? O cara é engraçado. Ele tá tão cínico que não tem como você não rir do descaso, do desagrado que ele tá tendo no mundo, sabe? Então, eu acho que o humor, ele tem essa parte. Não só isso, acho que como a academia tem um quê muito sério para se dar algum tipo de elevação, de sobrepujação aos outros, eu acho que tirar o acadêmico desse lugar de seriedade, de notoriedade, de alguma coisa, alguém que possui alguma coisa que os outros não possuem, que eu acho que esse é o ponto da academia, né? Se dá um valor de ter alguma coisa que os outros não têm, né? Porque daí só assim a gente vai ter valor, né? Pensa, a filosofia não tem uma prática, de fato, o que você vai praticar da filosofia? Não tem prática, a gente vai refletir e vai falar aí sobre algumas coisas, mas em si não é uma prática, né? Como um médico, por exemplo, como um, sei lá, terapeuta, como um engenheiro. O que a gente tem é a articulação de pensar certos conteúdos. E isso qualquer pessoa poderia fazer. Então a gente tem que criar um certo fetiche de que só a gente pode fazer. E para isso a gente tem que criar uma seriedade. E a gente tem que se isolar numa torre de marfim para dizer que a gente tem esse conteúdo e você tem que me ouvir, né? Você tem que me ouvir, porque eu fiz mestrado numa coisa muito intelectual na PUC. SP ainda, entendeu? Não foi outra. Então eu acho que essa postura que o filósofo barra intelectual tem, eu nego, porque não é isso. Eu acho que as pessoas têm direito de achar que elas podem entender as coisas, por mais que elas não estejam inseridas dentro de um contexto acadêmico, porque filosofia é vida, né? Deixa eu fazer uma subpergunta dentro dessa pergunta, Entra né? aí. Já indo nessa pegada que tu falou, de uma certa função da filosofia na relação com o humor, e aí eu te pergunto, se existe essa possibilidade da piada filosófica, e se existe, se ela teria algum direcionamento. Porque é claro que esses filósofos que tu citou aí, Kant, Schopenhauer e outros da Europa e tal, eles volta e meia fazem um estilo irônico e tal, mas não é uma piada do comum, da vida Sim. cotidiana. Eu lembro bem de um livro aí, indicação para vocês, Crítica da Razão Tupiniquim, do filósofo brasileiro Roberto Gomes, e ele fala muito disso. Tema sério é uma coisa, levar a sério um tema é outra coisa, então são abordagens diferentes. Uhum. Então eu trago assim para ti. A piada filosófica, se é que existe uma piada filosófica, qual seria o sentido dela, né? Especialmente nós aqui, América Latina, tal, Brasil. Mas para eu entender assim, você acha que tem uma diferença entre piada e alguma coisa humorística, digamos assim? Se o discurso que é anunciado pelo filósofo, pela filósofa, faz rir, em que sentido ele faz rir? Né? Se ele é transgressor ou se ele está só reproduzindo o que já existe. Enfim, existe essa intenção do humor na filosofia? Poderia existir? Então, mas aí a gente está partindo do pressuposto que a gente sabe que quando você lê alguma coisa, você vai saber o que aquela pessoa quer dizer. O que também eu não sei se dá, entendeu? Então, assim, por exemplo, a gente tem a ilusão de que quando a gente vai ler o Platão, por exemplo, ele vai. A gente tá entendendo o que ele tá falando, mas será que a gente tá? Ou a gente tá usando de todo um arcabouço de 2, 3 mil anos de reinterpretação do que aquilo ali de fato quer dizer e como que a gente pode. Porque o humor muda, né? A ideia do que é a ideia de qualquer coisa muda. E as emoções mudam, os contextos culturais mudam. Então, assim, eu acho que a gente também tem uma ideia super valorizada na filosofia de que a gente não vai ser anacrônico, de que a gente vai estudar aquilo ali com uma mais profunda noção
sei lá, filosofia é isso, é a gente entrar no conceito, entender o conceito, aí entra no Lalande, no Abagnano, e aí fica lá estudando com porque daí você vai de fato segurar a verdade ali em você. Mas será que a gente entende de fato o que é aquilo ali? Acho que essa é a busca da academia filosófica, né? Você vai lá e escreve sobre a prega do do si. Do si. Do conceito. Aquela ali, bem ali, do cara. Aí você entendeu um pouquinho, né? Assim, mas de fato eu não sei o que é o tanto que a gente procura entender e que a gente de fato vai conseguir entender. A gente consegue entender a partir do que a gente tem no nosso conceito cultural. E acho que o levar muito a sério talvez tire a graça da filosofia, né? Porque assim, quando você tá lá estudando as cartas que vou de novo pro Kant, que é o auge da seriedade. E quando você tá lá estudando as cartas que o Kant escreveu de 1700 e tralalá, 1700 e tralalá, tá se dando um ar de tanta seriedade, como se aquilo ali fosse tão profundo. E na verdade, será que é tão profundo assim? Será que o que a gente tá fazendo na filosofia é tão profundo assim? Ou a gente tá falando de questões meio da condição humana e que a gente tem que continuar refletindo, né? A gente pega lá aqueles caras meio mofados, europeus, que estão ali, que estão falando umas coisas legais, mas a gente vai e adapta, e aí traz aqui pra como a gente pode falar. Então, por exemplo, você estava falando de filosofia brasileira, por exemplo, né? Ou filosofia latino-americana, que é uma forma da gente trazer isso aí pra pensar questões que são relevantes pra gente dentro do nosso vocabulário, né? O que me diz um alemão que... Tudo bem que a minha especialidade é alemã, né? Mas assim, o que me diz um alemão que viveu há tanto tempo atrás? Que questões fundamentais que eu posso trazer para minha vida hoje? E brasileiro gosta de humor. E uma pessoa que não estuda filosofia também gosta de humor. E também gosta de entender aonde que aquilo ali vai pegar para ele. Como que ele pode usar a reflexão para ele, sabe? Faz sentido isso? Demais, cara, que massa. Tô aqui aprendendo muito, viu? Espero que vocês estejam aprendendo também. E é aquele momento que eu lembro, não esqueça de deixar o like filosófico, like literário, like pra professora Márcia aqui, que merece demais. E o canal também, viu? Tem uma segunda reflexão, Márcia, que é a seguinte, que eu acho que tem muito a ver com o que tu apresenta ali no Instagram e tal, nas redes, no YouTube, que é esse casamento e esses dois pés, me parece que tu coloca ali nas suas falas, que é o da filosofia, claro, tua trajetória e tal, tua prática educativa como professora, e da literatura. Esse é um casamento muito rico, assim, pra mim, e eu queria ouvir de ti. Como é que tu enxerga essa aproximação, esses distanciamentos, o que a filosofia tem a apresentar pra literatura e vice-versa, enfim. Como é que isso, e principalmente, como é que isso se apresenta na tua prática educativa? Certo. Eu vou falar um negócio que as pessoas não vão gostar muito não, mas... Deixa aí nos comentários se vocês gostaram ou não. Eu acho que filosofia é uma literatura que se leva muito a sério. Pode ser. Assim, depois de 16 anos de filosofia, o meu ponto é... Eu acho filosofia muito legal e divertido e tal. Literatura também, e eu acho que eles estão tentando fazer quase a mesma coisa, sendo que um tá usando um tipo de narrativa e o outro tá usando outro. Mas no final das contas, ser humano é narrativa, assim. A gente é nada mais do que ficção. E eu acho que a gente tende a acreditar demais nas nossas ficções, né? Sejam lá quais elas forem, né? Então a gente cria meio de pressupostos, acredita nesses pressupostos e vai seguindo a vida conforme o que a gente acredita. Acho que o ser humano é dos poucos bichos, ou se não o único, que cria ficção e acredita piamente nela, né? E aí ficção, eu tô falando num termo bem amplo, né? De criar alguma coisa dentro da nossa imaginação, a partir de alguns dados, e seguir crendo nela. Então, claro, por exemplo, a literatura, e quando eu falo literatura, eu tô falando do que eu gosto, que é prosa, né? E acho que poesia entra nisso também.
Mas a literatura também tem um quê moral, em geral, né? Porque a gente vai pegar uma história de uma personagem que tem alguma coisa a aprender, a gente vai dar uma lição nessa personagem, ela vai se lascar durante um tempão e aí vai voltar mudado, mas volta pro mesmo lugar. Aí meio que o mito do herói de mil faces lá do Campbell. Mas. Herói de Mil Faces, né? Herói de Mil Faces, do Joseph Campbell. Mas eu não sei. Assim, você pode falar, mas isso é uma visão do que é a estrutura narrativa. Eu acho que não muda muito, não. Assim, acho que de qualquer forma a gente sempre vai pra um pouco pra esse ciclo aí de ir procurar alguma coisa, achar, não gostar muito do que achou. Na nossa vida, a gente trabalha, nossa narrativa da nossa vida é isso, né? Se você pensar a narrativa de você vindo até aqui, se você for contar a história, ela tem, né, uma certa mudança, um aprendizado, uma coisa que você achou que não gostou, pegou e retornou para onde você tava, né? A gente começa na Odisseia e acaba no, sei lá, deixa eu pensar aqui no Capitão América. Qual é a história que a filosofia conta? Porque pelo que eu estou entendendo, a literatura tem as suas narrativas, as suas trajetórias que são apresentadas nos livros em geral, não só de prosa. Qual é a história que a filosofia no Ocidente, ou as histórias que ela tenta contar? É claro que eu não quero que tu fale assim, de todos os autores e tal, mas assim, dentro do discurso filosófico, da especificidade que tem. Assim, pro povo me odiar mesmo, né? Assim, pro povo me odiar e falar assim, essa daí é ruim. A historinha que a gente conta é de que a gente vai pensar e vai achar a verdade. Essa é a historinha. Filosofia, né? Filosofia. A história da filosofia é... quanto mais eu analisar esse conceito, quanto mais eu esmiuçar isso, quanto mais eu conversar, mais eu vou chegar perto de achar alguma coisa ali que é mais próximo da verdade. E assim, claro que a gente pode pensar, mas tem o pós-estruturalismo, ele não tá muito aí, mas tem outras... Tem ainda conceito, né? Biopolítica, poder, etc. Ainda assim, né? Acho que o próprio Deleuze fala que filosofia é ficar buscando conceito, né? Ficar esmiuçando conceito. Eu acho que é uma forma de ficção, né? O que é conceito? O que é conceitualizar a coisa? É nomear essas coisas. O que é linguagem? A gente pode entrar em milhares de coisas, né? A gente pode pensar em linguagem como o Wittgenstein pensa, é tudo jogo. Jogo e a gente tá aqui, né? Não tá muito ligado com fatos, e mais ligado com o que a gente pode entender desses fatos, né? Então... Mas aí já é filosofia de verdade, eu não sei nada sobre isso. Mas são histórias, né? São histórias que se encontram, né, cara? Que massa, que massa. Tem uma última reflexão, assim, que eu tô muito curioso, assim, pra te ouvir, né? Eu vejo no Instagram, lá, as lives e tal, os vídeos que tu posta no feed, né? No feed do Instagram. E que é muito essa coisa das nossas relações, né? Relações em geral. E como a gente encontra o amor nelas, ou se a gente encontra amor ou felicidade nelas. E aí eu pergunto pra filósofo, pra professora de filosofia, como é que tu vê isso, né, cara? A relação entre amor e felicidade, nossas relações, hoje, 2021, ou 2022, perdão, século 21 e tal, né? Como é que tu vê isso, né? Filosofia, amor e felicidade nos nossos tempos. Tem alguma filosofia que dá uma resposta massa, assim, pra gente se guiar, né, nas relações e tal, tentar achar o conceito da felicidade, o vivencial, a verdade amor. Da felicidade. Como é que é isso, cara? Essa pergunta é fantástica, assim. Então, outra frase que talvez as pessoas me odeiem, ou me amem, né? Não sei. É que o amor também é uma ficção, né? A gente... E acho que é por isso que eu gosto muito de literatura. Porque a literatura criou um certo conceito de amor e a gente comprou e bebeu dessa fonte aí eternamente, assim. E um conceito muito novo, né? Assim, se a gente pensar o conceito de amor é uma coisa novíssima aí, que, assim, do jeito que a gente acredita nele, deve ter 150 anos, 200 anos no máximo.
de outras formas, mas já com essa roupagem de amor, aí vamos colocar uns 500 anos, um pouquinho mais novo, né? Se você pensar que quantos milhões de anos a gente existe aqui como Homo sapiens. Então a gente criou um aglomerado de amor com um monte de nome junto, um monte de sensação, sentimento, etc. E criou uma fantasia quase mágica. A gente criou uma noção de amor que é absolutamente mágico, né? Então, alma gêmea, que a gente tira da literatura, a mágica do primeiro encontro, o instinto que você olha pra pessoa e você já sabe que é ela e é aquela pessoa que você vai passar o resto da vida, e passar o resto da vida também é outra ficção que você vai ser feliz com a mesma pessoa o resto da vida, né? Que o seu sucesso vai ser o pra sempre, né? O pra sempre, em várias coisas, o pra sempre o único resultado possível do sucesso. Então a gente cria muitas noções ficcionais em relação ao amor, por exemplo, e é isso quando eu falo da filosofia e da ficção, que é uma literatura que se leva um pouco mais a sério, é isso. A gente pode pegar coisas sobre amor, por exemplo, sei lá, Ovídio, o Santo Agostinho fala um monte de amor. A gente pode pensar em vários filósofos que falam aí sobre amor, e eles estão também ficcionalizando. Amor é isso, amor é aquilo. Spinoza fala de amor também, né? Os afetos, Nietzsche vai falar de amor também, mas um outro amor. Mas, de qualquer forma, também você está criando certos conceitos para dizer o que amor é. Cadê o amor? O que é amor? Qual é o fenômeno do amor? O que é, de fato, amor? Se você pensar, qual que é o fenomenológico? O que é o material do amor? Amor é isso que a gente está fazendo aqui. Sim. A gente está trocando, a gente está conversando, a gente está se abrindo, se vulnerabilizando. Eu tô dando amor para vocês também, porque eu tô falando coisas que estão dentro de mim, me vulnerabilizando. Talvez isso seja uma forma de amor. Então, se a gente cria certas narrativas para amor, por exemplo, se a gente acredita que há alma gêmea, ou se a gente acredita que para amar alguém a gente não pode amar um outro, ou se eu te amo, amo você o suficiente, e se eu amar outra pessoa significa que eu não te amo mais, essas são ficções, né, e criações do amor. Então a gente também pode criar outras ficções. Eu, pessoalmente, Márcia, acho que as ficções que a gente tem, que vêm do romantismo, elas são muito nefastas para a forma como a gente se relaciona, pelo que a gente procura. Por quê? Porque a gente procura se relacionar de um jeito que não existe, que não dá, e que é muito mágico, né? A gente imagina que a outra pessoa vai ler a nossa mente, a gente imagina que, né? O que você tem? Nada. Isso é querer que a outra pessoa... A gente quer voltar pro útero, né? A gente quer ser maternado pela nossa companheira, pelo nosso companheiro, que é que ela crie todo um berço ali de que você seja completamente aceito, né? De que a pessoa te ame por completo, de que essa pessoa te trate como um bebê, ou seja, você só chora e ela vai te dar de mamar. Bem freudiana, né? Mas a gente cria certas... Tem uma criação aí de amor que, desculpa, você não vai achar, né? E se muito você, idealizado, né? muito idealizado, e idealizado a partir... Tudo vai ser idealizado de alguma forma ou outra, mas idealizado a partir de coisas que a gente não tem mais nessa vida aqui, nessa esfera. Nesse mundo moderno, nessas trocas, nessas coisas, não adianta chorar, porque é o que é, você tá nesse mundo, esse é o mundo que você foi cuspido, né? E não dá pra você pedir que outra pessoa te dê um amor mágico, né? Um amor que ela vai olhar pra você, vai se apaixonar, se encantar, tudo que você faça é maravilhoso, vocês vão ficar juntos eternamente. Então, assim, é uma ficção cruel. E é uma ficção cruel mesmo, e tem propósito pra ser cruel, né? Ela é feita pra ser cruel, pra você se sentir solitário e acabar comprando um monte de coisa. Esse é outro papo, mas assim... Mas pode desenrolar aí. No que eu me proponho, né? No próximo curso que eu vou dar, por exemplo. Por que os filmes românticos destruíram a sua vida amorosa? É isso. Vamos sentar, vamos olhar filmes. Eu já dei com literatura, agora eu vou usar filmes. Vamos pegar esse filme ruim mesmo, pra Querido gente John. entender. Querido John, o Diário de uma Paixão,
Vai ter filme bom também, tipo A Lagosta, The Lobster. Calma, vamos devagar. É bom. Pegar esses filmes ruins e entender qual que são os atos, né? Porque uma história é uma história tem uma função moral, ética, de te educar em certas coisas, mas o que é que tá dizendo ali pra você? O que você tira quando você lê Goethe? Quando você lê Fedro? O que você tira quando você tá lendo Romeu e Julieta, né? E por que você quer isso no teu amor, né? Será que existem outras formas de amar? A gente concebe amor como uma coisa que você recebe do outro, quando na verdade a gente tem que conceber uma coisa que você dá pra outra pessoa, e a sua preocupação deveria ser dar amor pra pessoa, não receber. Então, talvez realocar certas fantasias e transformar essas em outras fantasias, talvez fantasias mais factíveis, coisas que a gente possa de fato pedir e esperar de outras pessoas. Bacana, cara, bacana. Agora, felicidade eu não sei o que é isso não. Nossa, eu ia pegar um gancho aqui do modo de produção que a gente vive, assim, do sistema capitalista, mas esse é uma outra conversa. Eu vi que tu fala um pouco sobre consumo e tal, pra gente estar sempre buscando um ideal de felicidade, de amor, que tá nos filmes aí, tá um pouco na literatura também, em algumas vertentes. Nossa, mas, cara, eu tô muito satisfeito com essa conversa até aqui. Eu espero que vocês tenham gostado, mas muito grato pela conversa. Muito obrigada, viu? Essa conversa aqui poderia rolar uns 40 minutos. Mas vai estar disponível no YouTube. Não esqueça de deixar aquele like. Me sigam demais. também, me sigam. As redes de massa, todas vão estar aí. Manda mensagem, DM, eu respondo as coisas tudo. E é isso, gente. Se inscreva, ativa as notificações, sininho. E a gente se vê. Valeu. Massa.